Vamos lá, pessoal, para mais uma aula de literatura brasileira. Hoje nós vamos falar de um tema extremamente relevante, cobrado no Enem, nos principais vestibulares também, que é a literatura brasileira contemporânea. Aí você já me pergunta, literatura brasileira contemporânea, como é que nós podemos identificar, né, já que nós estamos em processo? Exatamente, nós não temos ainda um conhecimento, um conteúdo sistematizado, mas nós já podemos fazer algumas considerações sobre esse conteúdo, certo? Então acompanha comigo ali no slide. Faz parte da literatura brasileira contemporânea as obras do final do século XX e da primeira metade do século XXI. Esse período é caracterizado por uma grande quantidade de tendências, então vamos falar sempre, gente, nas tendências literárias, certo? Diz respeito a uma sucessão de novas vanguardas poéticas que oscila entre o formalismo, a experimentação estética radical, o engajamento, o compromisso sociopolítico, a adesão da arte à necessidade de expressar a vida. Então nós vamos ter uma literatura mais focada nesses elementos que eu falei para vocês. Tudo bem? Vamos para o próximo? Gente, nós temos alguns temas que nós podemos retratar e podemos perceber retratado também nas obras da literatura contemporânea, tá? Vamos ter ali uma literatura muito influenciada pela internet, exatamente porque nós vivemos nessa era da globalização. Nós vamos ter alguns temas existenciais ali, a depressão, o estresse, a solidão, tá? Vamos ter ali uma literatura mais de denúncia social e política. Vamos ter um retrato ali da marginalidade, ali temas muito ligados à droga e violência. Vamos ter uma literatura que enxerga as minorias, e isso aqui é muito importante nesse momento, e uma literatura também que aborda ali problemas da vida urbana e rural. Então são esses temas que nós vamos ter ali retratado na nossa arte, na nossa literatura da contemporaneidade, tá? Que está ocorrendo, que nós estamos percebendo esses temas. Tudo bem? Vamos lá para o próximo. E aí, nesse contexto da literatura, nós vamos ter a poesia concreta, né, que é um pouquinho diferente daquilo que nós já conhecemos, né? Essa poesia concreta, o que seria isso? O poema concreto é aquele que trabalha o espaço gráfico, o efeito visual, e para tanto dispensa o verso tradicional, a estrofe, o poema como forma. O trabalho de um poeta concreto não é a sílaba métrica, mas a palavra em liberdade, muitas vezes misturada às imagens. E nós vamos ter uma poesia concreta diferente daquele texto todo formal que nós já tínhamos anteriormente, né? Nós vamos ter mais ali uma imagem que representa essa literatura e essa linguagem, tá bom? Então vamos ter alguns representantes, né, da atualidade, o Haroldo de Campos, o Augusto de Campos e o Décio Pignatari. Tudo bem? Exatamente o que eu falei para vocês. Olha um poema concreto, olha como ele é diferente, gente. Eu tenho ali mais uma imagem, eu tenho ali palavras, eu tenho um uso de vocábulos ali, né? Só que eu tenho uma imagem sendo construída e essa imagem ela vai ajudar exatamente nos significados dessas palavras, vai contribuir para a compreensão desse texto. Certo? Se você organizar bem, um estranho objeto que guarda a preciosa chuva. Com apenas 3 anos, ele quer guardar a chuva. Nunca viu nenhuma água caindo do céu. Não sabe como o guarda-chuva funciona, mas ter fé é coisa de nordestino. Então veja que um poema que traz ali um desenho de um guarda-chuva, mas que traz toda essa problematização dessa chuva da falta de chuva em algumas regiões do país, principalmente ali na parte do Nordeste, do sertão do nosso país. Tudo bem? Essa aí é a proposta da poesia concreta. Certo? Nós vamos ter também, gente, a poesia marginal. Que seria isso? Será que a poesia é feita por bandido? Não, gente, não é isso. A poesia marginal, ela vai na contramão da cultura do Brasil, principalmente lá na época da ditadura militar. Tá? Ela tinha o objetivo de expressar toda a violência diária sofrida pelos opositores ao regime e ir contra o conservadorismo da sociedade. Então nós vamos ter uma arte que era ali, de alguma forma, desprezada ou marginalizada. Tanto que naquela época os autores, os artistas, eles que patrocinavam a própria arte. Eles divulgavam, eles iam ali de mão em mão, entregando ali nos bares, nos locais mesmo de aglomeração de pessoas, para ter essa voz ouvida, né, tão importante naquele momento, principalmente nessa proposta ali de negação da ditadura militar. Aí nós vamos ter ali o Cacaso, o Paulo Leminski, que é muito famoso também, e a Ana Cristina César, são os nossos autores aqui desse período. Tudo bem? E aí exatamente o Leminski vai escrever vai representar quem é esse marginal, quem é esse autor, quem é esse artista que está à margem da sociedade, né? Acompanhe ele comigo. Marginal é quem escreve à margem. Marginal é quem escreve à margem, deixando branca a página, para que a paisagem passe e deixe tudo claro a sua passagem. Marginal, escrever na entrelinha, sem nunca saber direito quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Então veja que é uma literatura que não tinha reconhecimento. Era uma literatura que era desprezada em meio a tantos autores famosos, né? Tanto toda aquela cultura literária que se tinha até então. E aí, principalmente uma leitura mais de cunho político, tá, gente? É importante vocês também observarem isso.
certo? E nós vamos ter a literatura periférica, gente. Como é que seria essa literatura periférica? Trata-se de uma literatura escrita pelos autores da periferia. E entra lá naquela característica que eu falei para vocês das minorias, né? Daquelas pessoas que eram marginalizadas, né? Apresenta-se como um manifesto para dar voz à sociedade que vive à margem da sobrevivência. Ou seja, passou a ser um grito da própria sociedade para o mundo. Então vejo que tem uma importância muito grande dessa literatura que é feita nessas áreas mais longe dos recursos que a gente tem na sociedade, né? Ali desprovidas de saneamento básico, e essa voz, principalmente a voz do negro, né? Da periferia, que é tão desprezada. E a gente tem ali, gente, o Colecionador de Pedra, do Sérgio Vaz. Vamos entender um pouquinho quem é esse sujeito, esse Pedro que ele retrata aqui, né? Pedro nasceu em dia de chuva, no ventre da tempestade. Deus deu-lhe a vida, a mãe, a luz, a pele escura. Dona Ana era jardineira, plantava flores sobre pedras. O pai, espinho de trepadeira, apenas doou esperma. Pedra preciosa, foi recebido pelo destino com 4 pedras na mão. A fome, de forma desonrosa, transformou o homem, o menino, que brincava com os pés no chão. Por causa da pobreza, a pedra do seu sapato vendeu pedra de gelo com gosto de chocolate. Humilde, mas só se curvou de joelhos quando foi engraxate. Pedra lascada, construiu edifícios. Varreu ruas, escreveu poemas. Mestre sem nenhum ofício, tornou-se pedregulho no rim do sistema. Rocha, onde a vida queria grão de areia. O poeta canta sua dor, rima a dor alheia. E sem deixar pedra sobre pedra, do rancor o amor lhe sampleia. Então veja que é uma voz muito forte, exatamente da classe trabalhadora, né? Do sujeito, do operariado, desse sujeito, dessa população que constrói o nosso progresso, que constrói toda a nossa vida na sociedade. E aí todo esse simbolismo dessa pedra. Tudo bem? Essa é a poesia que eu falei para vocês, desse caráter marginal, né? E aí nós vamos ter também, gente, muito forte a literatura de autoria feminina. E aí a gente vai ter o movimento feminista aí também muito forte nesse momento. Então o que seria isso, né? A arte de autoria feminina com tematização da experiência de ser mulher. Não se trata de inserir as mulheres na história da arte e da literatura, mas de verificar por que a tradição dessas disciplinas excluiu as mulheres ao longo do tempo. Então você sabe que se você for buscar na história da arte, a mulher ela não aparecia, né, nesse cenário, né? A voz era muito silenciada. E nesse momento, na contemporaneidade, você vai ter uma mulher muito mais atuante. Eu trouxe um trecho para vocês de uma obra, de uma autora da contemporaneidade, vamos fazer uma leitura e se der tempo, vamos fazer algumas considerações. Então acompanha comigo, tá? Preparei a refeição matinal. Cada filho prefere uma coisa. A Vera, mingau de farinha de trigo, torrada. O João José, café puro. O José Carlos, leite branco. E eu, mingau de aveia. Já que não posso dar aos meus filhos uma casa decente para residir, procuro dar-lhe uma refeição condigna. Terminar a refeição, lavei os utensílios. Depois fui lavar roupas. Eu não tenho homem em casa. É só eu e meus filhos, mas eu não pretendo relaxar. O meu sonho era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável, mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Já habituei-me a andar suja, já faz 8 anos que cato papel. O desgosto que tenho é residir em favela. Fui no Rio lavar roupas e encontrei Dona Mariana, uma mulher agradável e decente. Tem 9 filhos e um lar modelo. Ela e o esposo tratam-se com educação, visam apenas viver em paz e criar filhos. Ela também ia lavar roupas. Ela disse-me que o Benedito da Dona Geralda todos os dias ia preso, que a rádio patrulha cansou de vir buscá-lo. Arranjou serviço para ele na cadeia. Achei graça, dei risada. Estendi as roupas e rapidamente fui catar papel. Que suplício catar papel atualmente. Tenho que levar a minha filha, Veronice. Ela está com 2 anos e não gosta de ficar em casa. Eu ponho o saco na cabeça e levo nos braços. Suporto o peso do saco na cabeça e suporto o peso da Veronice nos braços. Tem hora que revolto-me, depois domino-me. Ela não tem culpa de estar no mundo. Refleti. Preciso ser tolerante com os meus filhos. Eles não têm ninguém no mundo a não ser eu. Como é pungente a condição de mulher sozinha sem homem no lar. Então veja o retrato dessa mulher marginalizada, o retrato dessa mulher que é provedora, dessa mulher sozinha, na contramão do sistema, com filhos para criar, mas tendo que criar condições e superar toda a sua condição social de marginalidade para tentar sobreviver nessa sociedade que muitas vezes exclui os menos favorecidos. Tudo bem? Certo?
Então, gente, o resumo da aula de hoje, né? Nós vamos ter essa literatura de tendências, de várias tendências, né? Tendências estéticas ali, o ecletismo. Vamos ter a junção da arte erudita, da arte popular. Vamos ter uma poesia histórica, social e urbana. Uma poesia intimista, visual e marginal. Vamos ter temas cotidianos e regionalistas. Engajamento social e literatura marginal. Experimentalismo formal. Técnicas inovadoras, recursos gráficos, montagens, colagens. Formas reduzidas, mini-contos, mini-crônicas, intertextualidade e metalinguagem. Então, do que nós conseguimos captar dessa literatura produzida na atualidade, basicamente se relaciona a esses aspectos que eu coloquei para vocês. Tudo bem? Vamos para uma atividade? Vamos lá. Grupo escolar, acompanha comigo. Sonhei com um general de ombros largos que fedia e que no sonho me apontava a poesia, enquanto um pássaro pensava suas penas e já sem resistência resistia. O general acordou e eu que sonhava face a face, deslizei a dura via e vi seus olhos que tremiam, ombros largos, e vi seu queixo modelado à esquadria. Vi que o tempo galopando evaporava, deu para ver qual a sua dinastia. Mas em tempo fixei no firmamento esta imagem que rebenta em ponta fria. Poesia, esta química perversa, este arco que desvela e me repõe, nestes tempos de alquimia. Então, a própria questão já vai nos direcionar ali para as discussões em torno desse texto, né? O poema de Antônio Carlos Brito está historicamente inserido no período da ditadura militar. Lembra que nós vamos ter muitos resquícios da ditadura militar na contemporaneidade e é uma característica da literatura contemporânea? Olha aí. A forma encontrada pelo eu lírico de expressar poeticamente esse momento demonstra o quê, gente? Vamos lá. A ênfase na força dos militares não é afetada por aspectos negativos, como o mau cheiro atribuído ao general? B. A descrição quase geométrica da aparência física do general expõe a rigidez e a racionalidade do governo? C. A constituição de dinastias ao longo da história parece não fazer diferença no presente em que o tempo evapora? D. A possibilidade de resistir está ligada à renovação e transformação proposta pela poesia, química que desvela e repõe? Ou a letra E, a resistência não seria possível, uma vez que as vítimas, representadas pelos pássaros, pensavam apenas nas próprias penas. E aí vamos lá, sempre pensando na contemporaneidade, no contexto da ditadura militar. Qual é o nosso gabarito aí? Exatamente, gente, na letra D, tá? Nós tínhamos aqui uma poesia com essa possibilidade de resistir. Então essa palavra resistência ela é muito falada na atualidade, né? Então hoje nós somos resistência. Então a literatura também resiste a esses movimentos políticos, da interferência política na arte. E aí sempre coloca essa comparação, né, da transformação dessa poesia, como a literatura se transforma, como a arte se transforma, para acompanhar ali a sociedade do seu tempo. Tudo bem? Vamos para a próxima? Contra Narciso. Em mim eu vejo outro, e outro, e outro. Enfim, dezenas, trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro que há em mim é você. Você e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz, mesmo que estejamos a sós. Bem importante, né? Vamos trabalhar aqui o comando da questão. A busca pela identidade constitui uma faceta da tradição literária. Então, ao longo do tempo, nós estamos buscando essa identidade, principalmente na contemporaneidade também, né? Redimensionada pelo olhar contemporâneo, como eu falei para vocês. Nesse poema, essa nova dimensão revela, gente. Vamos lá na letra A. Ausência de traços identitários. B. Angústia com a solidão em público. C. Valorização da descoberta do eu autêntico. D. Percepção da empatia como fator de autoconhecimento? Ou a letra E. Impossibilidade de vivenciar a experiência de pertencimento? E aí, com base na aula de hoje, vamos lá? O nosso gabarito é na letra D, gente, uma percepção de empatia. Essa palavra empatia também é muito usada na contemporaneidade. Veja que quando ele fala que ele se enxerga no outro, que ele vê outras pessoas, ele vê exatamente a pluralidade da sociedade, as diferenças, e ele tenta construir um conhecimento e se reconhecer em toda essa multiplicidade de seres humanos, de gostos, de raça, de cultura, e para fazer a sua própria, para usar isso na sua construção identitária também desse momento. Tudo bem? Gente, a nossa aula de hoje é breve, tá? Vocês podem também rever essa aula e também se aprofundar um pouquinho nas nossas referências, acessar a nossa plataforma e que eu coloquei outras atividades também para vocês sobre esse tema da literatura contemporânea. Tudo bem? Obrigado por ter acompanhado o nosso curso até aqui. Não esqueça de acessar a nossa plataforma, hein?
eduque. Muito obrigado, gente.